Mateus 7, versículos de 7 a 12. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 12. Eu vou estar lendo, peço só que os irmãos me acompanhem, por favor. E mantenham suas Bíblias abertas nesse capítulo. Vamos ler, irmãos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual entre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhes pedir um peixe, lhes dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós nos rendemos, ó Pai, diante da sua palavra. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor, ó Pai, possa nos expor, Deus, aquilo que o Senhor quer com esse texto. Que o Senhor me use e que o Senhor prepare a sua igreja, ó Deus. Abra suas mentes, seus corações, para que eles possam receber da sua palavra, Deus. E assim, ó Deus, possam dar frutos para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos dar continuidade aos sermões do monte, que Jesus ensina à sua igreja, no seu ministério. Jesus chega a esse momento que ele começa a ensinar sobre diversas doutrinas importantes para nossas vidas. E isso foi importantíssimo para a igreja naquele tempo, onde estava se iniciando, estava começando, e é importante para nós hoje. Não é à toa que está nas Santas Escrituras, para que nós pudéssemos meditar e colocar em prática. Então, irmãos, aqui Jesus ele está ensinando ao povo, não algo simplesmente novo, mas ele está ensinando aquilo que deveria ter sido ensinado desde o Antigo Testamento. Porque Jesus ele não veio para mudar, ele veio para cumprir a lei. Jesus veio para trazer a verdadeira interpretação que as Escrituras traziam para o seu povo. E aqui é como se Jesus estivesse dando ao povo, à igreja que ali iria começar, uma nova constituição. E aí assim a gente pode lembrar de Moisés com o povo de Israel saindo do Egito, indo em direção ao deserto, onde eles estavam prometidos de entrar na terra prometida e ali começar uma nação, a nação de Israel. Por que eu posso comparar com isso, irmãos? Porque ali Moisés escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E qual foi a intenção principal desses 5 primeiros livros da Bíblia? Foi trazer uma nova constituição para aquele povo que estava iniciando. O povo que tinha sua mente voltada aos costumes do Egito, às suas culturas. E agora eles teriam uma nova cultura, uma nova ordem, uma nova direção, uma nova maneira de servir ao Senhor. Então ali Moisés ele traz uma nova constituição de como agora o povo deve agir. Esquecer tudo que eles aprenderam no Egito e ter agora uma nova direção do Senhor. E aí Jesus também, no início do seu ministério, ele traz esses ensinamentos para um povo que estava sendo ensinado de forma, muitas das vezes, hipócritas pelos fariseus, pelos escribas. E Jesus traz esses ensinamentos. E aí o povo se maravilha com isso, porque Jesus ensinava com sabedoria, como aquele que tinha autoridade para aquilo que ele estava dizendo. E aí a gente vem, capítulo 6, aprendemos diversos assuntos aqui com o pastor, já vimos um pouco sobre oração, e agora Jesus fala mais uma vez sobre oração. E aqui nesse texto, Jesus está especificamente
incentivando o seu povo a orar. Não somente a orar, mas também a pedir, a parte da petição a Deus. E antes, Jesus já está ensinando o povo sobre oração. Nós vemos um pouco antes sobre a oração do Pai Nosso, que está logo aqui no capítulo 6. Jesus ensina sobre a estrutura da oração. Devemos louvar a Deus, adorar, devemos agradecer, pedir perdão pelos nossos pecados, devemos ter nossas petições diante do Senhor também. E aqui Jesus está ensinando sobre a oração, muitas das vezes, que é hipócrita dos fariseus, onde eles oravam em público para que as pessoas viam quanto eles estavam orando, mas o seu coração estava distante da vontade do Senhor, não tinha intimidade com Deus, não tinha uma comunhão profunda com o Senhor. Era uma oração vazia, uma oração simplesmente externa, mas não uma oração que buscava de fato o Senhor. E aí Jesus está limpando a mente do povo desses ensinamentos errados, e aí nós entramos nesse texto, que Jesus estimula o povo a orar. E por que, irmãos, o povo deve orar? Por que que nós devemos orar? Por que que nós devemos buscar o Senhor? Primeiro, porque é uma ordenança. O Senhor ordena que nós o busquemos em oração. O Senhor ordena que nós tenhamos um relacionamento profundo com Ele. Um pouco antes, Jesus fala sobre entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e buscar ao Senhor em secreto. O Senhor, desde o Antigo Testamento, chama o seu povo à oração, à intercessão, à comunhão com Ele. Então, irmão, primeiramente, isso é uma ordenança. Segundo, irmãos, porque o Senhor responde. É por isso que devemos orar, por isso devemos ter confiança em orar, e não somente orar, mas pedir ao Senhor pelas nossas necessidades, porque o Senhor responde. Vamos ler aqui agora o verso 7 e o verso 8 desse texto. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou seja, irmãos, aqui nós vemos Jesus chamando o povo a uma ação, aonde toda ação há uma resposta. Então aqui nós podemos orar porque nós cremos que o Senhor responde às nossas orações. Toda ação que nós temos diante do Senhor, nós somos respondidos. Se nós pedimos, nós iremos receber. Se nós buscamos, nós iremos encontrar. Se nós batermos, aqui tem um sentido de bater na porta, né? Buscar um relacionamento, essa porta será aberta. Então o Senhor nos estimula a isso, irmãos, a buscá-lo em oração, a buscá-lo com as nossas petições, aquilo que nós necessitamos. Mas se nós olharmos para esse versículo de forma simples, se nós olharmos para esse versículo sem pensarmos em todo o contexto que a Bíblia nos ensina sobre oração e sobre buscar o Senhor, nós caímos no engano, irmãos. Nós vamos cair no engano achando que tudo aquilo que nós pedirmos ao Senhor, Ele nos dará. Então eu posso pedir qualquer coisa que eu vou ter, porque aqui está dizendo que pedir e dar-se-vos-á. Então aquele que pede, tem. Então eu vou pedir o que eu quiser que o Senhor vai me dar. Nisso, irmãos, caímos no engano, porque na verdade Deus nos dá aquilo que é da sua vontade para o seu povo, aquilo que é da sua soberana vontade para o avanço do seu reino, aquilo a qual Ele determinou, aquilo a qual Ele prometeu que daria. Se nós formos ver um pouco antes aqui, verso 33 do capítulo 6, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui o Senhor está falando sobre tudo aquilo que Ele prometeu antes, aquilo que a vez de comer, aquilo que a vez de beber, aquilo que a vez de vestir, toda essa promessa de sustento, de cuidado do Senhor, Ele dará. Então Ele está dizendo que se você pedir, você encontra, irmãos. E o Senhor, Ele nos responde, independente daquilo que pedirmos. Só que muitas das vezes, a resposta do Senhor é o não. E esse não, muitas das vezes,
é bênção para nossas vidas. Talvez, na maioria das vezes, o não de Deus, como resposta às nossas orações, seja bênção de Deus para nossas vidas. E Deus, sim, irmãos, Ele responde com não. E aí a gente tem um exemplo, o maior exemplo de todos, que é o exemplo do próprio Cristo, de Jesus orando no Getsêmani, aonde Jesus ali, prestes a ser preso e a sofrer tudo aquilo que nós já conhecemos, o qual Ele sofreu, tanto antes quanto durante a crucificação. Jesus ali, sendo 100% Deus, Ele enxerga à frente e Ele vê tudo aquilo a qual Ele iria passar para pagar pelos nossos pecados. E Jesus, sendo 100% homem, Ele sente no seu corpo, na sua pele, toda a angústia, todo o sofrimento ao qual Ele teria que passar. E aí Jesus, em uma oração, Ele diz: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. O que seria esse cálice, irmãos? A Bíblia, quando relata o cálice da ira de Deus, Jesus, Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Deus derramou da sua ira sobre Cristo, e Ele sabia que Ele iria beber daquele cálice, mas em sua angústia, como 100% homem, Ele olha diante daquilo e pede ao Pai: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, não deixa que eu beba da sua ira, não deixa que eu passe o que eu irei passar, não deixa que eu sofra dessa maneira, mas todavia seja feita a sua vontade. Então o que foi feito, irmão, foi a vontade do Pai para a vida do seu Filho, e Jesus, com bom agrado, se entrega em nosso lugar. Nós vemos também como Paulo, seus famosos espinhos na carne, que essa expressão é famosa, mas há muita discussão do que seria esse espinho na carne. Não vamos entrar nesse detalhe, mas Paulo tinha algo nele que fazia sofrer, deixava angustiado, deixava triste, e ele pede ao Senhor por 3 vezes para que tirasse esse espinho da carne. E qual foi a resposta de Deus para Paulo? Não, porque a minha graça te basta. Ou seja, para Paulo era muito mais abençoador ser totalmente dependente da graça de Deus. Então esse espinho na carne o colocava Paulo sempre diante dessa condição de ser dependente da graça de Deus. Então ali Deus diz não para Paulo, e Deus tem dito não para nós, irmãos, em diversas vezes. Vamos ler rapidamente aqui em Tiago 4:3. Por que, irmãos, que muitas das vezes Deus nos diz não? Por que muitas vezes a gente pede e não recebe? Não é que nós não temos resposta, mas temos que reconhecer que muitas vezes a resposta é um não. Tiago 4:3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para embanjares os vossos prazeres. Por que vocês não recebeis? Porque pedis mal. Por que vocês pedem mal? Porque vocês pedem para os seus próprios prazeres. Vocês não pedem aquilo que é da vontade de Deus para a sua vida. A maioria das vezes nós não pedimos aquilo que é da vontade de Deus para nossas vidas. Nós pedimos aquilo que é para os nossos próprios prazeres. E muitas das vezes o Senhor, por conhecer todas as coisas e querer o nosso bem, Ele nos diz não, irmãos. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e ela não pode mudar, independente de oração nenhuma que seja. Diante disso, não podemos fugir de uma pergunta clássica, uma pergunta que talvez a igreja tenha perguntado ao longo da história, que seria: se Deus é soberano em fazer a sua vontade e Ele não muda, independente de circunstâncias, nem mesmo diante da nossa oração mais fervorosa, por que então devemos orar? Por que então precisamos orar se Deus não muda a sua vontade? Talvez essa seja a pergunta que
seja um desafio para nós, por mais que a gente leia a palavra, por mais que a gente estude, por mais que a gente confie na vontade de Deus, às vezes a gente se pega questionando quanto a isso. Se Deus, irmãos, já sabe todas as coisas e a sua vontade não muda, por que devemos orar? Primeiro, porque é uma ordenança de intimidade e comunhão com Deus. Devemos orar, devemos buscar o Senhor, devemos confiar que é o Senhor que faz todas as coisas em nossas vidas. E segundo, irmãos, a oração é o meio pelo qual Deus escolheu para fazer a sua vontade. Ou seja, o nosso pedido talvez seja o início. A vontade de Deus é o fim de todas as coisas. E qual é o meio para isso acontecer? São as nossas orações. O Senhor usa as nossas orações para cumprir a sua vontade. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que nos incluiu no projeto do avanço do seu reino na terra. Ele nos usa através das nossas orações para cumprir os seus propósitos na terra, os seus propósitos nas nossas vidas particulares, os seus propósitos na igreja, os seus propósitos na sociedade, os seus propósitos sobre a terra. O Senhor usa a oração da sua igreja para cumprir o seu propósito. Deus nunca dependeu do seu povo para nada, mas por ele ser rico e misericórdia, ele sempre usou o seu povo para tudo, irmãos. Não porque ele depende ou porque ele precisa, mas porque ele quis incluir o seu povo no seu projeto. E por isso Deus nos usa em nossas orações para cumprir a sua vontade. Irmãos, Deus precisa de algum homem ou da igreja para que alguém seja salvo? Deus não precisa, irmão. Quando Deus quer salvar alguém, Ele vai salvar. Mas qual é o meio pelo qual Deus salva alguém? Pela pregação do Evangelho através da igreja. Assim é com a oração. Não é que Deus depende da nossa oração, mas Ele usa a nossa oração. A nossa oração é o meio pelo qual Ele usa para cumprir o seu propósito. E por que isso, irmãos? Porque como diz em Romanos 8:26, nós não sabemos orar como devíamos. E por isso o Espírito Santo, Ele conduz a nossa oração de forma correta ao Senhor. O Espírito Santo, por ser Deus, ser um com Deus, por saber qual é a vontade de Deus, Ele nos leva a orar por aquilo que Deus pretende fazer. E é assim que a nossa oração é respondida diante do Senhor. É o meio pelo qual Ele usa para nos abençoar. Muitas vezes nós oramos por diversas áreas das nossas vidas. Nós oramos, principalmente o que há mais pedidos de oração, que a gente pode ver nas nossas reuniões de oração aqui, é sobre enfermidade. Nós cremos, irmãos, que Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade que seja. E Deus pode usar a igreja para curar, para transformar a vida de alguém. E é por isso que nós devemos orar, irmãos. Porque Deus pode curar essa pessoa por meio da nossa oração. Deus pode fazer a sua vontade por meio da nossa oração. Ainda que essa não seja a vontade de Deus, não que esse não seja o fim, que esse fim não seja a vontade de Deus que essa pessoa seja curada, ainda assim nós devemos orar, porque a oração nos traz segurança e confiança. Porque se Deus não curou, nós temos paz, porque essa não era da sua vontade. Mas se for da vontade de Deus, Ele irá nos usar, irmãos, e Ele será glorificado, porque saberão que foi através da oração de um servo dele que alguém foi curado. E assim é diante de várias áreas da nossa vida. E eu queria dar um testemunho rápido e simples. Todos aqui, eu acho que sabem, né, que Stephanie está grávida. E isso é um desejo nosso desde que nós casamos. Até antes da gente casar, a gente já falava sobre isso. Já tínhamos os nomes de todos os filhos possíveis, foi meninos, meninas. Então sempre foi um desejo nosso. Sempre falávamos sobre isso. Mas Stephanie
tem um problema de saúde que se chama endometriose, que correria um risco dela ter dificuldade séria de engravidar. E a gente buscou tratamento e tal, e sempre a gente deixava isso exposto para as pessoas que nós queríamos ser pais, nós queríamos ter filho, todo mundo sabia disso. Mas chegou um momento que eu parei e pensei, a gente fala tanto nisso, mas a gente não coloca isso em oração de fato, a gente não pede a Deus de forma específica por isso. A gente não pede a Deus de forma específica, Senhor, nos dê filhos se for a sua vontade. E aí eu creio, irmãos, nesse versículo 26 do capítulo 8 de Romanos, nós não sabemos orar, pois nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Então é o Espírito Santo que nos leva, nos direciona a oração, para que quando a resposta dele for sim, nós possamos entender que foi ele que fez, porque foi ele que respondeu a nossa oração. Então, irmãos, em setembro do ano passado, foi basicamente, não lembro o dia, mas foi em setembro do ano passado, eu comecei a orar todo dia de manhã, uma oração simples: Senhor, se for a sua vontade, nos dê filho. Todo dia de manhã, a mesma oração. Quando eu orava junto com ela, até que um dia eu orei a primeira vez com ela, e ela até se assustou, olhou para mim assim, que nunca vi orando de forma tão específica por isso. E aí eu orei todos os dias. Isso em setembro. Em outubro, nós descobrimos que Stephanie estava grávida. E pelas contagens dos médicos, provavelmente ela engravidou no final de setembro ou no início de outubro. Por isso que a contagem dos meses é sempre dia 1º. Então, os médicos contam como dia 1º de outubro. Ou seja, no mês onde a gente começou a orar especificamente por isso. Deus mudou a sua vontade por causa da minha oração, irmãos? De forma alguma. Mas o Espírito Santo de Deus, eu creio, que me levou a orar por isso, naquele momento, para que quando a resposta viesse, nós pudéssemos ter a certeza que foi da vontade de Deus. E é por isso que nós devemos orar, porque o Senhor responde às nossas orações, ainda que seja não. E o não é bênção de Deus para nossas vidas. Terceiro, irmãos, por que devemos orar? Porque Deus é o nosso Pai. Versículo 9 e versículo 10 do capítulo 7, vamos ler? Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Aqui, irmãos, o texto está fazendo uma comparação entre pai e filho, do cuidado do pai com o seu filho. E aí nós podemos crer que Deus é o nosso Pai. Jesus já ensinou isso na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu. Segundo, em João capítulo 1, não precisa abrir, abra se quiser, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que creem em Jesus, que creem no seu Filho, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós não somos mais apenas criaturas de Deus, mas todos aqueles que receberam a Cristo, agora foi dado-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Deus é o nosso Pai, irmãos. E aqui está fazendo essa comparação de que um pai, de forma alguma, daria algo diferente daquilo que o filho pediu, se aquilo for da necessidade do filho. Se o filho lhe pediu pão, porque é da sua necessidade, de forma nenhuma o pai lhe daria pedra. Se o filho lhe pedir peixe, de forma nenhuma o pai lhe daria cobra. E o nosso Pai que está no céu, é assim que Ele age com cada um de nós, com cuidado, nos dando tudo aquilo que nós necessitamos quando nós pedimos a Ele. Se nós necessitamos de algo, irmãos, se for dentro daquilo que Ele nos prometeu, que Ele iria suprir, se nós estivermos passando por necessidade de buscarmos ao Senhor, de forma nenhuma Ele nos dará diferente daquilo a qual nós estamos pedindo. Porque essa é a vontade de Deus, de cuidar dos seus filhos. Então esse é o terceiro motivo que nós devemos orar, porque
Deus é o nosso Pai. E aí, ao contrário disso, queria fazer uma pergunta a você que tem filho, ou você que tem alguma criança que você cuida, ou que você tem um certo tipo de cuidado, de carinho. Se uma criança com fome te pedir, ao invés de pão, te pedir uma pedra, porque ela está com fome, você daria isso a ela? Por mais que ela queira isso. Por quê? Porque você sabe que isso não vai suprir a necessidade da criança. Se uma criança te pedir cobra ao invés de peixe, você daria uma cobra para essa criança? Sabendo você que essa cobra pode ferir ou até mesmo causar a morte dessa criança? Porque talvez você tenha uma consciência que essa criança não tem. Você tem um entendimento que essa criança não tem. Você sabe o que pode acontecer e essa criança não sabe. Ainda que ela queira muito, ela te peça muito, que ela chore, você não daria, porque você sabe o que é melhor para ela. Assim é o nosso Deus, irmãos. Quando Ele nos diz não, é porque nós não sabemos como pedir, como nós vimos em Tiago. Muitas das vezes nós estamos pedindo pedra, nós estamos pedindo cobra. Muitas das vezes nós estamos pedindo aquilo que vai nos levar à morte. Nós estamos pedindo aquilo que vai nos levar à destruição. Nós estamos pedindo aquilo que vai nos levar para longe da presença de Deus. Nós estamos pedindo aquilo que vai nos ferir, que vai nos machucar. Muitas vezes nós estamos pedindo aquilo que Deus sabe muito bem que não é o melhor para nossas vidas. E é por isso que Deus diz não, irmãos. Porque a sua consciência, o seu entendimento, a sua sabedoria é infinitamente maior do que a nossa. E Ele, melhor do que nós mesmos, sabe o que é melhor para nossas vidas. Então nós, pais naturais, se respondemos não de forma consciente aos nossos filhos, quem dirá Deus, dono de toda a sabedoria, de todo conhecimento? Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe qual é a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E é por isso, irmãos, Ele como Pai, como todo o cuidado que Ele tem por nossas vidas, Ele nos dá a bênção de nos dizer não. E por isso devemos ser gratos a Ele, irmãos, porque o Senhor nos diz não. E outro motivo, irmãos, pelo qual devemos orar, é porque o Senhor é bom. O Senhor é bondoso, o Senhor sempre foi bom e assim será eternamente. Vamos ver aqui no versículo 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui Jesus começa dizendo: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus, que é bom, não dará boas coisas a vocês. E aqui ele já começa, irmãos, com algo que às vezes a gente passa despercebido. Se eu fosse falar aqui que nós somos maus, pecadores, como é que eu diria? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, era assim que eu iria dizer. Mas Jesus não fala isso. Jesus não se inclui como mal. Ele não diz se nós que somos maus. Ele diz vocês que são maus. Ou seja, vocês que são pecadores. Ali, quem estava ali, irmãos? Seus próprios discípulos, aqueles que já estavam seguindo, seus 12 estavam junto com ele. E ele vira para os seus 12 e chama eles de maus também. Mesmo nós que servimos ao Senhor, nós somos pecadores, nós somos maus. Nós não recebemos nada porque nós somos bons, irmão, mas porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bom. Se nós, que somos maus por natureza, somos pecadores, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, o Deus bondoso, nos dará todas as boas dádivas. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos, e o Senhor tem nos dado isso, irmãos, diariamente, ainda que a gente não esteja percebendo. Porque talvez o nosso mal, irmãos, não é a falta de maravilhas, mas tem nos faltado nos maravilharmos com as coisas que Deus tem feito.
Estamos esperando o extraordinário, enquanto a bondade de Deus está diante dos nossos olhos todos os dias. Quando nós nos levantamos, irmãos, com o dom da vida, é a bondade de Deus para conosco. Quando nós podemos orar e pedir ao Senhor que nos perdoe de nossos pecados, que a sua misericórdia, por ela se renovar toda manhã em nossas vidas, é bondade do Senhor, irmãos. Quando nós olhamos em nossa volta, a nossa família, aquelas pessoas que estão prontas a nos acolher, a nos ajudar na maior das dificuldades, quando recebemos um abraço, é cuidado de Deus, irmãos, é bondade de Deus para nossas vidas. Quando podemos desfrutar de toda a criação que Deus colocou na terra, quando nós vemos até mesmo, quando nós podemos divertir diante da praia, do mar, das frutas. Hoje eu parei o carro debaixo de um pé de jamelão e desfrutei um pouco de um jamelão que eu pude alcançar. Isso faz parte da bondade de Deus para a raça humana, irmãos. A água fresca que alivia a sede dura, o pão nosso de cada dia que Ele nos dá, os seus cuidados diários. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo o mal, irmãos. Mesmo quando a gente não consegue enxergar, muitas das vezes o Senhor tem nos dado livramento, mesmo sem a gente perceber. Mas a sua bondade está presente em nossas vidas todos os dias. Precisamos mudar a nossa cosmovisão e enxergar algo que está diante de nossos olhos e nós ignoramos, que o Senhor é bom e todo dia Ele manifesta a sua bondade. E por que nós podemos perceber isso, irmãos? Porque nós primeiramente precisamos perceber que nós somos maus, pecadores e não merecemos essas coisas. Ainda que a gente pode pensar, mas isso é coisa simples, é algo simples, é algo natural. É algo natural porque Deus é bom, irmãos. Porque nós não merecíamos por nós mesmos. Porque nós temos desagradado ao Senhor dia após dia. Nós temos sido rebeldes para com o Senhor dia após dia. E ainda assim, o Senhor tem sido bom com a sua igreja. O Senhor tem sido bom para cada um de nós, irmãos. Continuando ainda porque o Senhor é bom, irmãos. Porque Ele nos deu Cristo. Ele nos deu o seu Filho. Ele nos deu o Salvador para nos perdoar do nosso pecado, para pagar o preço do nosso pecado, para que seu Filho pudesse beber da ira de Deus em nosso lugar e nos livrar da condenação eterna. Só isso, irmãos, seria a prova final de que Deus é bom. Se nós olharmos somente para isso, podemos ver o amor de Deus para conosco. Como diz a palavra de Deus, porque o Senhor prova o seu amor, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa já é a prova final do amor de Deus, dado o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, sendo nós pecadores, não merecendo de forma alguma o que Ele fez por nós. Ele poderia ser bom ainda, irmãos. Talvez, primeiro Ele não precisaria nos livrar da condenação eterna. Se Cristo nos lançasse a eternidade no inferno, Ele seria justo, porque nós somos pecadores e é isso que nós merecemos. Mas ainda assim, Ele nos livrou, irmãos, dessa condenação. Ele poderia, talvez, nos deixar no lugar neutro. Não vou lançar vocês no inferno, mas vou deixar vocês no lugar neutro. Ele seria muito bom ainda por isso, porque nós merecíamos o inferno e já nos livrou de lá. Mas além de Ele nos livrar do inferno, Ele não nos deixa simplesmente somente no lugar neutro, mas Ele promete que nós iremos participar do seu reino e da sua glória eterna. A promessa que Ele nos dá é que assim como Cristo teve o seu corpo glorificado na ressurreição, assim nós teremos também, ainda que nós não merecemos nada disso. É isso que o Senhor nos promete. Ele nos promete participar do seu reino. E diante disso tudo, irmãos, é que podemos concluir que Deus é bom. E é por isso que nós devemos orar, devemos buscar ao Senhor. Primeiro, porque é da vontade de Deus e é uma ordenança. Segundo,
porque o Senhor responde às nossas orações, ainda que Ele diga não, mas Ele responde às nossas orações. Porque muitas vezes nós confundimos, com a conversa que eu tive com os irmãos, eu peguei essa analogia emprestada, estava conversando terça-feira com o Álvaro, com o Diego. Às vezes nós confundimos Deus como aquele cara da música da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Mas Deus, irmãos, não é esse cara. Deus é o soberano Senhor de toda a terra, que faz a sua vontade, e ela não pode ser mudada por nada. E Ele nos dá aquilo que Ele nos prometeu. E mesmo nós orando diante do Senhor, sabendo que Ele responde, sua resposta, mesmo sendo não, devemos orar, irmãos, porque Deus é nosso Pai, e Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Ele sabe cuidar de nós. E porque Deus é bom, irmãos, Ele nos dará boas coisas. Ele tem nos dado boas coisas todos os dias e continuará nos dando. E por isso nós podemos pedir ao Senhor em oração. E podemos concluir, irmãos, que a oração nos leva a ter paz e segurança. Quando eu oro ao Senhor por algo, por uma causa, e eu tenho a certeza que a vontade de Deus será feita, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que Ele sabe o que é melhor para mim, Ele tem cuidado de mim, se a resposta for sim, eu vou saber que foi Deus que fez, porque eu busquei a Ele. Eu bati, eu fui até Ele, e eu vou glorificar o seu nome. Mas se a resposta for não, irmãos, eu também serei grato, porque eu sei, terei paz e segurança, que se a resposta for não, é porque Ele sabe o que é melhor para mim. E Ele sabe que a sua vontade é boa, e a sua vontade está acima da nossa vontade. Então a oração nos leva a ter paz e segurança, e é por isso que nós devemos orar, irmãos. Porque quando estivermos diante das dificuldades, nós devemos orar, devemos lembrar que nós oramos por aquilo, e Deus fará a sua vontade, e que Ele seja glorificado, independente de sua resposta. E terceiro, irmãos, se entendemos tudo isso, se entendemos que o Senhor é bom, que o Senhor nos responde, que o Senhor é nosso Pai, e Ele nos dá coisas boas, mesmo sem nós merecermos, a nossa vida agora deve ser uma resposta prática disso em meio à sociedade, em meio à igreja, porque assim como Deus tem feito comigo, é assim que eu devo fazer com o próximo. Se Deus tem feito coisas boas comigo, mesmo sem eu merecer, eu devo fazer isso também com o meu próximo. E aí nós vemos aqui algo que é chamado de regra de ouro. Vamos ler o versículo 12? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós, também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que era ensinado, irmãos, naquele tempo, que era algo que era praticado, e o que nós também aprendemos muito hoje, e o que nós praticamos muito hoje, é o seguinte: não faça com alguém aquilo que você não quer que façam com você. Ou seja, se você não quer ser roubado, não roube alguém. Se você não quer ser ofendido, não ofenda alguém. E isso é o que nós temos aprendido, é o que nós temos praticado, é o que eles praticaram. Mas Jesus vai além disso. Não é simplesmente não fazer o mal que você não queria que fizesse com você. Mas é muito mais do que isso. É fazer o bem que você queria que fizessem com você. Se você vê que alguém está passando por dificuldade, você deve ajudar. Porque se você estivesse no lugar dessa pessoa, você queria que alguém te ajudasse. Você querer que alguém te ajudasse. Então, se nós entendemos que o Senhor tem nos dado boas coisas, mesmo que nós não merecemos, é assim que nós devemos agir. Fazer para com o nosso próximo aquilo que queríamos que fizéssemos conosco. Fazer o bem
porque Tiago também diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, irmãos, Cristo é o nosso exemplo, aquele que nos deu a sua vida sem nós merecermos. E nós precisamos também, irmãos, botar isso em prática, sabendo de tudo aquilo que Deus nos deu, deixando todo o nosso egocentrismo de lado, sermos humildes, termos compaixão uns com os outros. Porque se nós estamos nessa condição aqui, é porque Deus foi bom conosco. Não porque nós somos melhor do que alguém, não porque nós merecemos. Porque muitas vezes quando a gente vê alguém em dificuldade, a gente quer julgar por que aquela pessoa está passando por aquilo. Quando alguém está precisando de ajuda, a gente quer julgar, a gente quer olhar aonde ela errou, para a gente poder usar aquilo como amuleto, para a gente não fazer algo. Porque a gente sempre quer enxergar aquilo que levou a pessoa a passar por aquilo que ela está passando. Mas se nós olharmos para nós mesmos, nós somos maus, nós temos pecado diariamente diante do Senhor. Se não fosse o Espírito Santo do Senhor tocado em nossas vidas, nos transformado, se não fosse a bondade e o amor de Deus, nós talvez estaremos em condições piores. Então, se Deus nos amou, se Deus tem feito boas coisas para nossas vidas, assim nós devemos fazer também. Primeiro para os nossos irmãos da fé e depois para aqueles a qual está a nossa volta. Porque essa é a lei e os profetas. Essa é a vontade que Deus determinou para o seu povo. E essa, irmão, é a mensagem de hoje. Que Deus seja louvado, que Deus nos abençoe e nos ensine a buscá-lo em oração e a colocar em prática tudo aquilo que Ele determinou para nossas vidas e para a sua igreja. Amém.